Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. E os tópicos são: piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentescos corporal e espiritual, e nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo fantástico, que é uma aula sobre respeito, amor e hierarquia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Quando estamos na casa de alguém, hospedado ou de passagem numa breve visita, como agimos? Mesmo não concordando, respeitamos os donos da casa e suas regras. Se nos é absurdo suas condutas, o que fazemos? Partimos, não é? Numa empresa como devemos respeitar os donos, a hierarquia ali estabelecida. Se nos é absurdo, o que fazemos? Saímos dessa empresa, sem querer impor nosso jeito, nosso gosto, etc. Quando nascemos, já se cumpriu o primeiro combinado no espiritual. A mãe e o pai foram um veículo de nossa chegada até aqui. Pois bem, indiferente do convívio, se bom ou não, o que devemos aprender é a aceitar de imediato como são estabelecidas as regras ali, respeitando os donos da casa, que te abriga, respeitar a hierarquia ali estabelecida. Quando isso não acontece, qual é a ação? Impondo o seu gosto, seu jeito, suas regras. Quando não aceitas, geram conflitos. Quando aceitas, geram desrespeito à hierarquia, gerando prejuízos futuros nos convívios, querendo impor seu gosto, seu jeito, na casa dos outros, na empresa dos outros, tornando o convívio insuportável. O que aprendemos é que devemos nos respeitar, nos amar, para que consigamos respeitar os outros sem se impor, aceitando os outros como são. Dentro da Umbanda, a hierarquia é sagrada e respeitá-la é um fundamento. Deveria ser assim também nos lares, mesmo não concordando, o respeito é fundamento, que se leva por toda a vida, pois veremos hierarquia em todos os lugares, com suas regras e fundamentos. A Umbanda, que é a incorporação do espírito para a prática da caridade, tem como base fundamental a humildade e o amor, combatendo a vaidade, o ego e o orgulho, exaltando o respeito e o bom convívio, pois nos reconhecemos como irmãos em humanidade e estamos para servir e aprender, sempre mais do que ser servido e ensinar. Capítulo fantástico, família, que leva a gente numa reflexão de fácil compreensão, difícil aceitação. Quando a gente encarna nessa terra, o susto é grande, não é? Para o nosso espírito não, porque já foi acordado e sabido, né? É que eu acho que a gente estava dormindo quando assinou o contrato, né? A gente brinca com isso. A gente vê que as coisas aqui não são tão fáceis, não é? É uma terra densa e você está de primeiro ao nascer sob os cuidos de alguém, porque sem o outro você não vai sobreviver muito tempo. Nós somos o único animal que, sem o cuido do pai e da mãe por longo tempo, né, por um longo período de tempo, anos e anos, a gente padece, a gente morre, né? Outros animais é rapidinho, já está solto aí na vida, pronto para viver. Nós não, nós demoramos muito tempo. E aí a gente se depara com coisas que, primeiro a gente tem que se alimentar, porque se a gente não se alimentar, nosso corpo adoece, não gera energia, a gente não consegue sustentar a matéria física. A gente tem que se lavar, tem que se banhar, porque senão a gente apodrece em vida, né? E a gente tem que tanta coisa, né? A gente tem tantos deveres para fazer, todo dia a mesma coisa, as roupas se sujam, tem que ser lavadas, secadas para sujar de novo. A gente tem que trabalhar, porque a gente precisa do dinheiro. A energia do dinheiro é fundamental nesta terra, porque sem dinheiro você também não vai sobreviver, porque tudo aqui o custo é baseado no dinheiro, não é mais na troca. Então você tem que gerar dinheiro para você sobreviver, né? E pagar a conta. Aí alguns trabalham muito e ganham um pouco, outros trabalham um pouco e ganham muito. Ou uns têm um convívio familiar, um convívio amoroso, educado, fraterno. Outros
um convívio conturbado, controverso, antipático. E aí você vai buscar a base em Deus. Então esse Deus é injusto, que te castiga se você não agir conforme as regras dele, porque ele está lá te castigando e te punindo. E se você não fizer tudo de acordo, você vai para o inferno. Na Sagrada Umbanda nós temos um entendimento completamente diferente. Não estou aqui prejulgando nenhuma religião, nenhuma crença. Nós temos o entendimento de que nossa passagem nessa terra não é a primeira vez. Nosso espírito não é constituído ao nascer. Nós somos seres espirituais momentaneamente na terra, na carne, na vida material, que é de curtíssima duração perto da eternidade da nossa existência. Sendo filhos de um Deus Criador, somos centelhas divinas em evolução, com poder de cocriação para a nossa própria vida. Como assim? Então tudo que eu quiser criar, eu crio para a minha vida? Sim. Inclusive essa existência de hoje foi você que a gerou, com as suas controvérsias, com a sua imprudência, e com o que você aceitou como certo ou não. Porque a lei não muda, para ninguém. Então a gente, segundo a nossa vontade, vaidade e ignorância, a gente quer impor as coisas na vida como são. Morto o cão, morto a raiva. E aí a gente colhe algumas provinhas, combina, porque Deus é muito amoroso, graças a Ele é muito amoroso, e nos permite voltar aqui para que a gente aprenda com os nossos erros, com os nossos equívocos, e diante do que nós já aprendemos, nós consigamos compartilhar com o nosso próximo. E a gente, quando é muito imprudente, a gente acha que a nossa verdade tem que ser imposta, e então a hierarquia deixa de ser existida. Dentro da Sagrada Umbanda, a hierarquia é um fundamento e deve ser respeitado. Aí fica fácil para aqueles que identificam isso desde cedo, de que ainda que eu não aceite, ainda que eu não goste, eu tenho que obedecer regras de onde eu estou, seja ela na minha casa, seja ela na empresa onde eu trabalho, seja ela na escola que eu estudo e assim por diante. Fica fácil dentro da Umbanda compreender e respeitar os que ali estão há mais tempo e a hierarquia espiritual. Para aqueles que hoje, com a inversão de valores estabelecida, com muita facilidade na Terra, pela imprudência dos homens que querem gerar filhos achando que são bonecas, e aí a vida fica complicada, acham que em qualquer lugar que ela for, como é assim na casa dela, onde o grito dela é lei, onde o seu gosto é imposto, onde tudo lhe é permitido, e não tem regras estabelecidas, não tem controvérsia nenhuma, sofre na vida. Gera provas difíceis de serem enfrentadas. Gera muito sofrimento. Por quê? Porque vai entrar numa empresa e ali vai ter que ser obedecido. Ali você não está para ser ouvido, você está para obedecer ao combinado. Se foi combinado para fazer desse jeito, eu quero que você faça desse jeito, que ao combinado de um custo, de um salário, não é? E aí começam os conflitos. Na vida, no convívio, a mesma coisa. Não, eu não gosto desse jeito, tem que ser feito de outro jeito. E aí as coisas começam a se complicar. Dentro da Umbanda também. A gente entra dentro da casa, dentro do templo sagrado da nossa Umbanda, que já está estabelecida, que tem estatuto, que tem regras, que tem muitos deveres. Então, não, eu não concordo com isso aí tem que ser mudado. Não vai mudar. Da mesma maneira, a inconsequência de muitos faz isso com Deus. Deus, eu acho que as coisas não estão muito boas para mim, eu acho que você deveria rever algumas leis suas, porque está me pesando demais. Essa terra aqui, as pessoas são muito ruins, me geram muitos conflitos, não concordam com o que eu acho de verdade, não querem agir segundo a minha vontade, eu acho que o senhor deveria dar uma mudadinha aí nas leis. Então, gera até esse absurdo. Tudo que Deus fez é bom, e nós, pela nossa imprudência, falta de humildade, nosso ego exacerbado lá em cima, a gente acha que as coisas têm que ser segundo a nossa vontade, segundo o nosso tempo e acabou. O outro dane-se, e a vida não é assim. Nós temos que entender que o primeiro a ser elevado é a humildade de nós, de identificar através da reforma íntima quem nós somos, aonde nós estamos, qual é o convívio que estamos tendo, e entender que nosso caminho sendo uma centelha divina como essência o amor, é este o caminho que nós devemos seguir,
e de que dura é a vida, porque nós estamos aqui para aprender. Nós vamos sempre aprender mais do que ensinar, sempre vamos aprender mais. E nós devemos buscar ser útil primeiro para nós mesmos. Como isso? Se ligando com Deus, olhando para nossas dificuldades, nossas falhas, nosso intelecto e nos amando do jeito que somos, porque Deus nos ama assim, nos constituiu assim e está dando grandiosas oportunidades há muito tempo a todos nós. Nos encontramos com desafetos e isso para nós é um castigo, quando para Deus é uma oportunidade ímpar da gente consertar isso e entender que devemos respeitar os outros como são, de que nós, fazendo o bem pelo bem, só se elimina o mal com o bem, nós devemos respeito, o respeito. Aí fala, não estou saindo do fundamento de honra teu pai e tua mãe, porque muitos lares hoje não são constituídos pelo pai e por uma mãe. Muitos lares hoje não é constituído por um pai e por uma mãe que ama e que educa. Ele se esqueceu quanto à responsabilidade da paternidade que vai lhe ser cobrada. Vai lhe ser cobrada. A gente acha que não, é filho de Deus, Deus protege, Deus abençoa e seja o que Deus quiser. E não é bem assim. Nós respondemos pela educação que nós estamos dando, pelo encaminhamento que nós estamos dando. Nós não devemos impor nada, nem religião, nem gosto de profissão, nem nada, mas a conduta no respeito, no caráter, na humildade, no buscar ser feliz, isso nós vamos responder sim. Como as coisas mudaram, se inverteram os valores, o jovem acha que manda mais e deve ser servido. Ele ainda não entendeu que ele está para servir, não é assim? Então, de mesma maneira como que nós agimos quando a gente não está bem no convívio, você sai, você não está lá para mudar regra nenhuma. Não é? Se a empresa não está te agradando, você sai. Se a escola não está te agradando, você sai. Se esse agrupamento de pessoas não está te fazendo bem, você vai sair. Você não vai ter que impor suas regras para ninguém. Dentro da Umbanda a mesma coisa. Você não está ali para mudar regra nenhuma, para impor seu gosto de maneira nenhuma, nem para olhar para as pessoas e achar que porque você tem uma compreensão benéfica, o outro também tem que ter. E aí se geram críticas destrutivas que ninguém perguntou para você. Então nós devemos exaltar sempre a humildade. Isso só é conseguido dificilmente, mas é conseguido através da reforma íntima, de entender quem é você, aonde você está, qual é o seu quadrado e qual é o seu limite. Qual é o seu limite? Eu não estou aqui, por exemplo, para ensinar o Evangelho, eu estou aqui para aprender o Evangelho e tentar compartilhar da melhor maneira possível diferentes visões sobre o mesmo ponto, sobre a mesma aula, porque ela abrange muitas coisas. Honra teu pai e tua mãe vai ensinar sobre a obediência, sobre o amor, sobre o dever, sobre o respeito à hierarquia de todos que estão na figura de pais, e isso deve ser estendido para todos os outros sentidos, porque nós estamos para nos melhorar moralmente, nós entendemos isso dentro da Sagrada Umbanda, somos ensinados na prática com muita humildade, amor e respeito. Nós nunca somos humilhados, criticados e julgados pelas nossas falhas, ainda que infantis. Nós somos auxiliados, amparados com respeito, com direcionamento que nos traz paz, dizendo calma, você não está sozinho, vai dar tudo certo. Errou? Aprendeu? Não erra mais, vamos para frente, não para. Você não é o umbigo do mundo, você não é perfeito, se descobriu agora um pouco tarde, mas você descobriu que você não é perfeito, que você também comete equívocos, que você também desliza, que você também se revolta e assim por diante. Por quê? Porque o caminho do amor, ele é muito estreito, porque é o caminho que nos afina com Deus e que as consequências nem sempre são tão boas, porque você se doa, você compartilha o seu melhor, você espera o melhor, você busca o melhor para auxiliar o próximo e às vezes o que vem de volta não é isso, vem ingratidão, vem desrespeito, vem humilhação. E isso não significa que nós devemos mudar o nosso jeito. Significa que estamos no caminho certo, né? Porque quanto mais estreito, mais a indicação de que esse é o caminho certo. Porque se fosse fácil, então é como a gente pegar, a gente como é apegado a coisas muito perecíveis na Terra, muito perecíveis, nós damos grandiosas importâncias e valores às coisas tão pequenas, tão perecíveis, que a gente se frustra por não conseguir comprar uma caneta, por não comprar um carro,
não comprar uma casa. E é a mesma coisa os três. Porque eles são perecíveis, vão ficar aqui e você não vai levar. A gente se importa com roupa, a gente se importa com cabelo, a gente se importa com beleza, achando que isso vai fazer a gente. E isso não faz a gente, é só a casca. E nós não identificamos as coisas que a natureza nos ensina com tanta precisão. Com tanta precisão. Por que é difícil o caminho do melhoramento moral? Por que é difícil a nossa evolução? Porque ela não é difícil, é porque ela é lenta. E nós somos imediatistas. A gente quer as coisas tudo para hoje ou para ontem, né? Para hoje e para ontem. Nós não queremos, não entendemos que estamos para aprender. Quanto maior o tempo que eu tiver sentado aprendendo, mais duradouro será esse meu conhecimento. Porque vai me dar tempo de questionar ele de inúmeras formas, de muitos pontos de vista, para que eu realmente me esclareça quanto aos assuntos. Por isso que de tempo em tempo as aulas se repetem dentro da Sagrada Umbanda. E a gente fala, nossa, será que o guia está me chamando de ignorante? Não, ele já sabe que você é. Ele está te ajudando a olhar de uma maneira a mesma coisa de várias formas. Para que você realmente questione sobre todos os aspectos, para que você se elucide, que a teoria é tão boa, tão fácil, tão linda. Ao ponto de que um dia você, sem querer, coloque em prática. É a busca da prática. É isso, por isso que eles estão, de tempos em tempos, ficam na mesma aula. A mesma aula, você fala, nossa, mas que será que ele está falando isso? Eu já aprendi isso. Quando entrei na Umbanda, eu já ouvia isso. O que será que está querendo mostrar com isso? Aí, de repente, vem um ponto de vista que você fala, nossa, eu nunca tinha prestado atenção desse jeito. Você repara que você, quando se dedica ao estudo, se coloca com humildade no aprendizado e no servir, você sempre vai aprender. Sempre vai aprender. Sempre vai aprender. E aí, quando você achar que você já é sabido nesse assunto, faz um teste. Você fala, eu acho que isso aqui agora eu só tenho que compartilhar conhecimento porque eu acho que nada mais vai me agregar. Né? Eu já estudei tanto, há tantos anos, ouvindo a mesma coisa, da espiritualidade, já questionei tanto, já estudei tanto, já li tanto. Tá bom. Não vai gerar mais nenhuma pergunta que você não vai ter uma resposta, entendimento imediato. Faço um convite para você, o que está acontecendo com a mãe. Dá aula para a criança, vai explicar para a criança. Você vai ver a grandiosa capacidade das portas abertas que eles têm, da inocência e da criatividade, que nós adultos perdemos, fechamos erroneamente. E aí você fala, caramba, agora pegou, hein? Como é que eu vou explicar? Sair dessa. Aí você vê que você vai estar sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre vamos estar aprendendo. E isso não vai mudar nunca. Isso não nos faz pequenos. Aprender nos faz grandes, só que há um tempo. E como eu estava falando, a natureza nos ensina isso com tanta perfeição, a gente não presta atenção. Vamos lá. Quanto tempo leva para nascer um pé de feijão? Brinquei com as minhas filhas agora esses dias, tá lá com o pezinho de feijão. Né? Uma semaninha ela está com folha. Quanto tempo leva? E qual é o tempo de validade de um pé de feijão? Ele é só uma semente, tem um tempo de germinação, e aí ele cresce, floresce, dá frutos, morre. Quanto tempo leva? Aí você vai olhar para um carvalho, para uma oliveira, alguma das plantas aí que são de grande duração, né? Algumas passam dos milênios nessa terra. Quanto tempo demorou para a sua germinação e para o seu crescimento? Quanto tempo demorou? E olha, depois de grande, quanto tempo ela vai durar? A gente olha na formação da natureza, as árvores de crescimento rápido, elas têm fraqueza na dureza do seu material, porque elas crescem rápido demais, e elas apodrecem rápido demais também. Você vai pegar as outras que demoram mais, elas são mais densas, são mais firmes, mais rígidas, e mesmo mortas, demoram muitos e muitos anos para se deteriorar completamente. Tem umas que nem cupim come, tá? E aroeira. Então a gente entende isso, levando para a nossa vida prática, que por mais que pareça tão simples as coisas, olha lá, honra teu pai e tua mãe. Aí você vai pegar o evangelho e vai ler e fala, nossa, é muito simples. Você deve respeitar o pai e a mãe. Tem aqui o imperativo honra, que indica um dever a mais para com eles. Fala, não, entendi que a gente é um ser espiritual, nasce na família que nós precisamos nascer, a gente não erra de lugar, nós devemos respeitar aqueles ainda mais que estão na figura de pais, e de que o convívio antipático já é a indicação de que ali devemos colocar o respeito
quando não conseguimos colocar o amor, aceitar as pessoas como são, não gerá-las mais transtorno, porque tudo que eu plantar é tudo que eu irei colher. Então fica fácil. E aí você começa a reparar que uma coisa liga a outra, que o respeito faz parte de tudo, o respeito à hierarquia faz parte de tudo, faz parte de você quando coloca Deus no lugar de Deus, você no lugar de filho e as pessoas no lugar de irmãos. E os mestres no lugar de mestres, professor no lugar de professor, aluno no lugar de aluno. Então tudo na vida tem um tempo. E a gente quer desrespeitar esse tempo achando que nós somos capazes, por vezes através da nossa vaidade. Não, isso aqui em pouquíssimo tempo já vou estar elucidado, não vai ter dúvida nenhuma. Ignorância. E outros, não, eu não vou compreender isso aqui jamais. Não vou compreender jamais. Isso aqui é muito difícil para mim, não consigo entender. E tempo ao tempo, a gente vai aprendendo, estudando, perguntando. E a gente vê que a gente fala, nossa, não, agora eu acho que estou começando a aprender. Tudo tem um tempo. A nossa evolução tem um tempo. Então a gente deve olhar para a vida com mais carinho, para conosco mesmo. Se Deus nos ama, poxa vida, Deus te ama. Te deu o dom da vida que é eterno. Te deu capacidades co-criadoras para a tua vida. Aonde que está o erro? Não está em Deus. O erro não está no outro. O erro não está na terra. O erro está nas nossas escolhas. É só isso. Nem nós não está. Porque a gente é imperfeito, Deus não espera muita coisa de nós. Ele só espera que a gente crie coisas melhores, para a gente se divertir mais, para a gente sorrir mais, para a gente pesar menos a mão, para a gente compartilhar mais alegria, para a gente parar de colocar tanto peso nas coisas que não deve ter peso. Poxa vida, nós somos os filhos de um Deus que tudo pode, que ninguém pode mais do que Deus. Ele é amor, poder, bondade, justiça, misericórdia. Tem uma grandiosa equipe espiritual trabalhando no universo inteiro, no planeta inteiro, em todas as religiões. Olha quantas religiões, quantas formas de se ligar a Deus Ele permitiu que os homens criassem. Você tem um direito de escolha livre, você é livre para escolher. Puxa vida, por que a gente fica pesando tanta mão? Eu vou para a igreja evangélica, tem que ter peso. Tem que ter peso. Vou para a igreja católica, tem que ter peso. É peso. Aí vai para um bom, tem que ter peso. Não tem que ter peso em lugar nenhum. Olha para a sua vida. Mas é muito difícil. É difícil, tudo bem, filho, mas passa. Tudo passa. Isso aqui é um período pequeno. A gente é eterno. Vamos pesar menos a mão. Vamos olhar com mais amor para nós. Se aceita quem você é. Seja humilde. Fala, poxa vida, olha só, como que eu sou capaz de criar problema com coisa tão pequena. E enquanto é pequeno a gente não quer resolver, quando grande a gente é confrontado cedo ou tarde para resolver e as coisas se tornam piores. Então quanto mais cedo a gente se colocar num lugar com muita humildade, que estamos muito mais para aprender do que ensinar, que estamos muito mais para servir do que ser servido, a vida começa a se tornar mais leve em todos os sentidos. A nossa pressa não nos traz coisas duradouras. Que vem fácil, vai fácil. Poxa vida, no conhecimento vem difícil? Não vem, mas leva tempo. Tem peso. Leva tempo. Hoje você não vai entender o que é respeito, amanhã você não vai entender o que é hierarquia, e aí você vai se elucidando, você vai perguntando, aceitando o aprendizado das coisas como são, porque muita gente não faz o questionamento que é saudável, levanta um questionamento que é para falar, mas será que é isso mesmo? Quer questionar com o professor? A espiritualidade está para nos ensinar, eles são nossos professores. Você está ali para aprender, aceita isso. Aceita, se gostando ou não gostando, eles estão em outro lugar, estão no lugar de mestre, professor. Nós somos alunos e vamos continuar sendo alunos eternamente, não tem isso. Que amanhã, para com isso, senta para aprender, vamos aprender junto, vamos compartilhar mais alegria, vamos olhar para as pessoas com menos peso. A gente olha para as pessoas que estão sentando hoje com um lápis e caderno na mão, como se fosse uma criança aprendendo a escrever, a gente quer cobrar dela a gramática perfeita. A gente não pode ser assim, não foi assim conosco. Vamos compartilhar com mais leveza as coisas, vamos olhar para a vida com mais leveza, vamos agradecer mais pelas oportunidades que a gente está tendo, indiferente das nossas provas, que eu sei que não é fácil, a vida não é fácil mesmo, né? Deus não queria que fosse assim, Ele queria que a gente tivesse em outro lugar, e essa nossa revolta, acho que vem disso, né? Eu acho que vem disso, porque inconscientemente o nosso espírito nos olha e fala, cara, não era para nós estar aqui, vai estar um lugar tão melhor, cara, olha só onde nós estamos, vamos melhorar isso aqui, cara, mas é difícil, porque o outro é do jeito que é, eu tenho que aceitar, é do jeito que eu sou limitado, tenho dificuldades, meu Deus do céu, quantos porquês na minha cabeça, eu olho com a perspectiva que as pessoas não olham, eu acho que eu sou meio doido, eu acho que eu não acerto em nada, mas a gente tem que levar a vida com mais leveza, pesar menos a mão, entender que as leis estão estabelecidas no universo, que é para
ordenação, não é para castigo. Que a espiritualidade nos ama, nos respeita do jeito que somos, com os nossos limites, e exalta em nós nossas qualidades, que a gente tanto tem dificuldade de observar em nós, que temos qualidades úteis, sempre teremos, seja no abraço, seja no silêncio, seja no ouvido, seja no conselho, seja na oração, seja na fé, seja no amor. Enfim, quantas qualidades temos. Não seremos perfeitos? Jamais. Mas sempre podemos ser mais úteis. Então, tudo começa com respeito. Respeita. Respeita quem é você. Em primeiro lugar, olhe com amor, se perdoa. Entenda que o mais difícil é falar não, da mesma maneira que é difícil de ouvir o não. Respeita. Calma. Vai dar tudo certo. Presta atenção em tudo. Tenha menos pressa. Tantas oportunidades são desperdiçadas de aprendizado com a nossa pressa. A gente está diante de um guia de luz e a gente está lá, nem aí, nós nem está aqui, nós estamos vagando. Uma oportunidade que você está tendo de aprendizado. Se você tivesse mais humildade, se você estivesse aqui, a gente fica vagando no passado que nos traz sofrimento, no futuro que pode trazer mais sofrimento. A gente não vive o agora, a gente não aproveita esse momento que pode ser o último. Que daqui a pouco não estamos mais aqui, volta para casa e fala, nossa senhora, olha só, estava do lado daquela pessoa lá, devia ter falado para ela que, mano, eu respeito ela do jeito que ela é e tá tudo certo. Ou devia ter falado para outra, poxa vida, como é importante você na minha vida, eu te amo tanto, sou tão grato pela oportunidade de conviver com você. A gente perde as oportunidades grandiosas no tempo de agora, que é um presente. Olhando para trás, com o que já passou, que você não vai ter capacidade de mudar jamais. E olhando para o futuro, que vai depender do que você produz hoje, no agora. Nosso agora é um presente, vamos respeitar quem nós somos, respeitar Deus no lugar de Deus, pôr na mão dele e deixar. Vamos respeitar e apreciar as pessoas que estão em posições de nos ensinar. Vamos aceitar a oportunidade de aprender mais, com calma, sem pressa, porque se não for nessa, nós aprendemos outra. E assim vai ser, cara. Não adianta. Tem coisa que a gente parcelou no cartão, foi no boleto, porque o cartão não tinha. Não dava para ser tantas vezes, parcelaram no boleto para nós, vai voltar tantas vezes. Vamos conviver, vamos se encontrar tantas vezes ainda, e que cada vez seja melhor. Cada vez seja melhor, com um olhar mais sereno, olhando com respeito nas pessoas dentro dos seus limites, né, seja na doença ou na cura. Vamos compartilhar mais leveza, mais alegria, vamos sorrir mais, vamos se divertir mais. A gente está na Terra que a gente não é perfeito, que a gente não vai ser feliz e não vai estar agradável o tempo todo, não vai estar. Então vamos pesar menos, porque é assim que é, a vida é assim, no mundo de imperfeitos, de semideuses, mimados, rebeldes e despertos, né? Muito despertos hoje tem, né? Os adolescentes que não arrumam a casa e querem mudar o mundo. Somos nós. Muitíssimo obrigado pela grandiosa oportunidade de aprendizado. Que Deus nos abençoe sempre com o seu amor, que nos mostre sempre, nos auxilie a nos olhar com mais respeito, com mais amor, para que a gente, respeitando o nosso quem somos, dentro dos nossos limites, consigamos respeitar os outros como são, dentro dos seus limites, entendendo que a hierarquia está estabelecida não é para castigar, não é para mandar, é para educar, ensinar, compartilhar com respeito e amor a todos. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.